Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal. Essa é a Isabela. Essa é a Laís, nós somos psicólogas. O primeiro filme que a gente resolveu analisar Essa aí é maluca, é sério. é um filme famoso, é um filme que todos amam e que todos ficam bem confusos. Clube da Luta. Solta o nosso VT. Bom, o filme já começa de uma forma meio esquisita, né? O cara apontando a arma pro outro, você já fica meio, meu Deus, o que está acontecendo? E depois corta pra ele chorando nas tetas de outro cara, o que se torna tudo mais esquisito ainda. Mas tudo tem um motivo, óbvio. Vamos pensar aí o que acontece. Importante relembrar que essa análise contém spoilers. Se você ainda não assistiu o filme, dá uma pausezinha agora, vai assistir o filme e volta pra cá. Então, a gente começa com esse personagem, o personagem não tem nem nome. Normalmente ele é chamado de narrador. Então esse narrador, a gente percebe que ele não tem nome porque ele não é um cidadão. Todos vivemos no anonimato. Então ele é um ser comum, como todos nós. E ele está sofrendo de insônia, que está causando muitos problemas para ele, porque ele não consegue dormir por nada. E também percebemos que ele tem, assim, um grande consumismo. Então, tudo na casa dele, ele sabe o preço, a marca, porque parece que através do consumismo ele vai se tornando alguém. Ele vai criando a sua personalidade e a sua identidade. Inclusive, tem a cena em que ele vai no médico e ele fala sobre sofrimento. E o médico vira e fala, você quer saber o que é sofrimento mesmo? Vai no grupo de apoio dos homens com câncer, que perderam o testículo. Ali mesmo tem sofrimento. E aí que você vê a insensibilidade, como o médico ele não consegue nem dar o mínimo de apoio para ele, porque invalida totalmente o sofrimento. O que você sofre, todo mundo sofre. Vai lá ver o que é sofrimento mesmo. Se não tem uma característica muito física da doença, nada muito pontual, pronto, então tá, você quer sofrimento? Eu vou te mostrar o que é sofrimento, de modo bem irônico mesmo, meio assim, não tô afim de saber da tua vida, não estou realmente afim de te ajudar, então vai lá. E ele vai nesse grupo, ele foi nesse grupo de apoio, e ele encontrou um jeito de preencher esse vazio dele, ele começou a se sentir pertencente desse grupo. Ele começou a entender, ele conseguiu perceber que ali o pessoal não estava só esperando o outro falar para ele poder falar. Não, o pessoal realmente queria escutar o que você falava. Então, ele sentiu parte desse grupo. E aí, quando ele dá abraço nesse homem, nas tetas desse homem, do Bob, ele consegue dormir. Depois de meses sem dormir, ele chega em casa e dorme como um bebê. Então, aí você pergunta, o que significa isso? Sim, primeiro tem a parte da castração desses homens, né? Se nós olharmos a sociedade como um todo, nós vemos que, sim, é muito comum termos homens castrados. O que isso quer dizer, né? Calma, ninguém perdeu o pênis. Só que as pessoas estão tão podadas e não conseguem ter vitalidade, não conseguem fazer o que dá prazer para elas, que é como se elas realmente tivessem castradas e não sentissem mais nada e não valessem mais nada. E até que ele prefere fingir que aconteceu essa castração com ele, com uma forma de preencher mesmo esse vazio. E ao ele abraçar o Bob, é muito uma regressão, né? O que seria essa regressão? É ele se sente de novo no colo da mãe, sendo acolhido, sendo abraçado. E aí sim ele consegue dormir. Tanto que ele começa a chorar e não para de chorar nunca mais. Ele chora. E acho que no primeiro momento, quando você assiste essa cena, você pode olhar e falar, mas gente, por que por ele abraçar um homem do dobro do tamanho dele, com um problema sério, sendo que ele não tem esse problema, por que tocou tanto? Assim, então quando ele vê que ele consegue dormir bem, que ele se sentiu bem com esse grupo que ele foi, ele decide procurar outros grupos também com o mesmo tipo de sofrimento. Então, com outros tipos de câncer, com outros tipos de problema.
E ele vai indo, ele vai gostando. E é uma coisa, quase que um compromisso. Todo dia da semana, ele ia em um grupo diferente. E isso fazia muito bem pra ele. Até que aparece uma mulher que ele começa a reconhecê-la em todos os grupos que ele vai. A Marla. Inclusive o de próstata. Exato. Inclusive, é quando ela aparece nesse do de próstata que choca mais ele, porque é ela mostrando descaradamente que ela tá lá por outros motivos. Que ela não tá lá porque ela teve câncer de próstata, mas porque ela só quer participar do grupo. E isso incomoda ele. Por quê? Porque é exatamente isso que ele faz. É a mesma coisa que ele faz. E incomoda. Tudo que a gente não gosta na gente, a gente projeta no outro e incomoda mais ainda na gente. O que incomoda no outro, na verdade, é nosso, né? E ele se incomoda com ela e eles fazem um combinado. Ah, então tá bom. Então vamos dividir. Você pode ir nesse. E eu posso ir nesse. Ah, não, mas eu não quero deixar de ir naquele. Ah, mas aquele é o melhor. E eles fazem esse combinado e pronto, acabou. Ok, cada um vai em um. Ele trabalha numa empresa de seguros e ele tem que fazer uma viagem. Ele vai, faz a viagem, faz o trabalho dele. E quando ele volta, ele senta ao lado do Tyler. Sim. E assim que ele senta, que ele vê o Tyler pergunta: quer trocar de lugar comigo? E isso já vai, pra quem já assistiu o filme e tá fazendo uma análise, já começa a mostrar aí algumas peculiaridades deles. Então, a maleta é igual dos dois, tanto que eles trocam de maleta. Essa questão de trocar de lugar. E ele, que não tem muitos amigos, não é muito sociável, já fez uma conexão muito grande com o Tyler naquele momento. Trocaram o telefone e tudo bem. Assim que ele chega na casa dele, a casa dele havia explodido o apartamento dele. E o que ele vai fazer? Ele pega e liga pro Tyler: ah, meu apartamento explodiu. Posso ficar com você? Vamos beber? Ah, beleza, vamos beber então. E assim, um cara que ele acabou de conhecer, que ele acabou de se conectar, virou o contato de emergência dele. Lá no bar, né, que eles vão se conhecendo, ele vai vendo que o Tyler, ele é uma figura meio estranha, meio que não segue muitos padrões. Mas o mais interessante acontece quando eles saem do bar. Que o Tyler vira e fala: me bate. E o outro fica: como assim? Ele falou: não, me bate, me espanca. E aí eles começam a lutar. E aí eu esqueci também o que acontece depois. Mas enfim. E antes de começar essa porradaria toda entre eles, o Tyler fala: como você acha que se conhece se você nunca levou uma porrada? E aí eles começam a brigar freneticamente, brigar. E quando acabam, eles estão felizes, os dois. Estão tranquilos, estão, nossa, que legal, que gostoso que foi essa agressividade entre nós, essa troca de porrada entre nós. E aí eles começam com... Daí o Tyler fala: ah, você não tem pra onde ir, vamos pra minha casa. Fica lá comigo. Ok, vamos morar com o estranho que eu acabei de conhecer. Faz muito sentido. E ele foi. E a casa do Tyler é totalmente o oposto do que era o apartamento dele, que era todo arrumadinho, tinha tudo certinho. A casa do Tyler era uma casa assim, abandonada, caindo aos pedaços. É uma coisa feia. Feia. E a partir daí começam algumas mudanças na vida do narrador, né? Que até então ainda não se falou o nome dele. E aí eles continuam indo nesse bar pra se enfrentarem. E começa a chamar a atenção dos homens que estão em volta. Que aí eles começam a revezar entre um, entre outro, e aí as brigas continuam, né? Tanto que quando ele chega no trabalho, ele começa a ver um, outro com o olho roxo, aí ele fala: ih, tava lá, não tava. E foi assim também que acabou surgindo o Clube da Luta. Tanto que nesse momento, quando surge o Clube da Luta, ele para de frequentar os grupos de apoio porque ele não sente mais essa necessidade de ter, porque o vazio dele estava sendo preenchido com as lutas, né? E todos os homens que acabam frequentando sentem essa confiança na figura do Tyler, assim como o narrador sente, que ele é uma pessoa confiante, ele é uma pessoa que vai, faz e fala. E todos começam a sentir isso. Isso mostra muito da sociedade, né? De como a gente precisa de alguém para estar ali nos ditando o que a gente precisa fazer. Uma coisa interessante, quando eles começam a conversar mais, o Tyler e o narrador, o narrador começa a falar da infância dele, o Tyler também. E a infância dos dois é muito parecida. Elas têm muitas coisas em comum, né? Isso. Elas têm muitas semelhanças. Então,
Ao longo do filme, eles vão mostrando, assim, de pouquinho em pouquinho, o que tá acontecendo, né? Qual que vai ser o final desse filme, assim. E aí eles começam a perceber, porque o narrador, ele começa a conversar com o Bob, ele reencontra o Bob, e aí ele fala que... Aí o Bob fala que também não tá mais frequentando o grupo, que ele tá frequentando outra coisa. E aí que o narrador descobre que o Clube da Luta tomou umas outras proporções, que tem mais gente se encontrando no mesmo lugar, só que em outros dias para fazer a mesma coisa. E assim ele chama o Bob até para participar do dia que ele vai, e assim surgem as regras. Primeira regra do Clube da Luta é: você não fala sobre o Clube da Luta. Segunda regra do Clube da Luta é: você não fala sobre o Clube da Luta. Terceira regra do Clube da Luta: se alguém falar para, fraquejar ou sinalizar, você para imediatamente. E a quarta regra é apenas 2. Tá. Aí, conforme você vai assistir o filme, você vai percebendo que quem você é no Clube da Luta não é quem você é na vida real. Então, você começa a perceber também até as mudanças do narrador, né? Que ele ia todo arrumado pro trabalho, ele, por mais que não gostasse do trabalho, ele obedecia o chefe, ele abaixava a cabeça, ele era bem passivo. Então, assim, ele começou a fumar, a partir do tempo... Ele começou a fumar quando ele conheceu o Tyler. Você percebe que as roupas dele já estão um pouco mais largadinhas, assim, ele não tá tão preocupado se ele tá com a roupa certa, se ele tá bem apresentável pro trabalho. Ele começa a enfrentar um pouco mais o chefe. Chega num momento que o chefe vai confrontá-lo e falar o que está acontecendo, né? Todas essas mudanças, o que está acontecendo? Você desistiu, você quer perder o trabalho, você não se importa mais. E ele fica muito irritado. E nisso, você pensa que ele vai bater no chefe. Não. Ele começa a se bater. E quando ele começa a se bater, tem a narração dele mesmo, que ele fala: nossa, não sei por que esse momento me lembrou da minha primeira briga com o Tyler. Por que será, não é mesmo? Por quê? Estranho. Chama o Sherlock Holmes. E além de tudo isso já que estava acontecendo, né? Como nada é tão suficiente, reaparece uma personagem que aparece lá no começo do filme, que é a Marla, que também fazia parte dos grupos de apoio. E ela começa a se relacionar com o Tyler, porque, afinal de contas, o narrador não se acha assim tão encantador, tão sensual, pra estar com uma mulher. Inclusive, na primeira noite em que ela aparece, ela tá transando com o Tyler e o narrador sonha que estava transando com ela. E a cena que acontece no dia seguinte é simplesmente assim, denuncia o que tá acontecendo, porque ela olha pra ele e ele tipo fica: mano, o que você tá fazendo aqui? E aí ela fica: como assim, o que eu tô fazendo aqui? E ela se sente muito mal, porque ele tá destratando ela, né? Então essa cena eu acho muito interessante, porque ela acaba denunciando um pouco o que tá acontecendo. E também é uma das denúncias do filme, né? De que o narrador e o Tyler são as mesmas pessoas. Inclusive, quando o Tyler pede, não fala com a Marla de mim. Não fala, só te peço isso, não fala com ela de mim. E vê muito... Ela já é uma pessoa meio confusa, assim, mas vê que ela fica mais confusa ainda com ele destratando ela. Tipo, pô, a gente tava lá e agora você tá me destratando, perguntando o que eu tô fazendo aqui. Você começa a pegar esses detalhes que o filme vai mostrando, você já começa a montar o personagem, a entender o que estava acontecendo. Mas ainda assim, elas são muito pequenas mesmo. Só depois que você já assiste o filme, já sabe o final, daí você volta pra analisar o filme de novo, que você começa a perceber melhor essas dicas. Então tá, a gente resumiu um pouquinho, do filme, falou o que estava acontecendo. E tem uma cena que ele tá conversando, se não me engano, com o Tyler, que ainda tá rolando a investigação do porquê da explosão no apartamento dele. E ele comenta assim que não foi só um monte de coisa que explodiu lá, que era o apartamento. Era ele lá, então... Aí já marca o início do surto dele. Então tá, então o que é esse surto? O que aconteceu? Por que ele surtou? Como que se deu essa mudança durante o filme, das roupas, o comportamento, de tudo? E é isso que a gente vai tentar explicar pra vocês agora. Então tá, mas por que o Tyler, o que a imagem do Tyler representa para esse narrador, né? Porque assim, ele podia criar uma pessoa de N formas, mas não, ele resolveu criar o Tyler, porque o Tyler representa tudo aquilo
que ele gostaria de ser ou gostaria de fazer. Ele é uma pessoa assim que, se vocês forem ver o Tyler, ele é uma pessoa assim que faz sabonete, que depois descobrimos que é com gordura humana, né? É um fato assim, interessantíssimo. E ele não tem uma vida regrada que nem ele tinha. Ele consegue ser livre dentro dessa sociedade. Então, por isso que ele acaba criando, porque ele não consegue mais dar conta de tanta regra, de tanta coisa reprimindo ele. Então, ele usa o Tyler como uma forma de Esclarecer. extravasar. Outra questão muito interessante é aquela questão que a gente falou no começo do vídeo, dele precisar pertencer a algum grupo, né? Que em vários grupos de sofrimento, e por fim conseguiu se encontrar no Clube da Luta, né? Então, por que isso é tão interessante? Porque ele não tinha identidade, e mesmo no Clube da Luta, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre o projeto que eles criaram, que você não tinha, nesse projeto você não tinha nome. E no filme inteiro a gente não sabe o nome do narrador, o narrador é o narrador. Então, mostra muito como a gente tem essa falta de identidade. A gente não consegue ter essa identidade sozinho. A gente precisa de pertencer de um grupo para começar a ter uma identidade. E nesse projeto, percebe-se que você só consegue identidade depois que você morre. Que é quando... vou dar um spoilerzinho no próprio vídeo. O Bob, ele morre nesse projeto. E o Bob era amigo dele, né? E ele ficou muito chateado. E aí, que não chamaram só de... acho que não chamava de nome nenhum, né? Não. Que não tinha nome nenhum. E falaram, Bob, Bob, Bob. Então você vê que tem uma alienação muito grande dentro dos que pertencem no Clube da Luta. Assim, enorme. E só quando alguém morre que, tá bom, então ele é uma pessoa agora. Porque antes ele não é uma pessoa, ele é o grupo. Você perde sua identidade pra pertencer a um grupo. E foi justamente o que aconteceu com ele. Sim. E é muito o que acontece na nossa sociedade, né? A gente sempre tá querendo entrar em grupos pra gente pertencer. E também sempre tá consumindo, que nem ele fazia antes, bem no comecinho do filme, que ele tá consumindo, porque é aquele negócio, né? Consumo, logo existo. Então, é isso. É a todo momento as pessoas procurando a sua identidade, procurando quem eu sou, por que eu existo, pra que eu existo. E o Clube da Luta deu esse sentido. Para todos aqueles homens, foi esse sentido que ela deu. E também, né, disso de pertencer ao grupo, eu esqueci o que eu ia falar, então deixa quieto. E por fim chegamos à reta final do filme, que aí começa o Projeto Caos. O narrador começa a perceber que eles estão formulando alguma coisa, mas que ele não faz ideia do que é. Que o Tyler não permite que as outras pessoas falem, inclusive o próprio Tyler não fala sobre. Mas ele percebe que algo de errado não está certo ali. E até que o fatídico dia em que acontece que o Bob morre. Saudades, e aí, Bob, saudades. Saudades, não, fofíssimo. Mas a partir do momento que o Bob morre, além daquele fenômeno dele se tornar uma pessoa e ter a sua identidade, acontece uma coisa muito importante com o narrador, que é quando ele começa a recobrar sua consciência. E aí ele sai, ele começa a pegar os papéis do projeto e começa a descobrir o que é esse projeto. E descobre que tem filiais do Clube da Luta em todo o país. E ele vai atrás disso. E toda vez que ele chega para perguntar alguma coisa, as pessoas respondem a resposta padrão, que é não podemos falar sobre isso. E ele vai indo, até que ele consegue chegar em uma pessoa que ele fala, não, isso não é um teste, você pode falar. O famoso elo fraco. Exatamente. E aí a pessoa fala, não, mas é você, tipo, o Tyler é você, assim, foi você que falou tudo isso pra gente. Não, ele não falou isso, ele falou assim, Tô parafraseando. O Tyler já estava aqui, o Tyler já esteve aqui, alguma coisa? E ele falou assim, tá, senhor? Ele falou assim, não, o senhor estava aqui semana passada. E ele fala, capaz, não tava. Amado. Daí que eu acho que ele começa a ligar os pontos e vai falar, meu Deus. Daí ele encontra o Tyler de novo. No hotel. Daí ele fala, Tyler, meu filho, vamos explicar o que tá acontecendo aqui? Exato. E essa cena é uma cena, assim, crucial pro filme. Que é aí quando tudo é descoberto. Onde tudo é revelado. Inclusive, ela é muito bem feita, porque é um sentado na frente do outro. Então,
o personagem, o narrador confrontando ele mesmo, na verdade. Quase que como se tivesse um espelho. Sim, quase como se ele estivesse no seu espelho e contando tudo que ele já sabia, na verdade, né? E aí ele também volta a pensar na Marla. Em tudo isso, no meio de tudo isso, voltamos para a Marla. Ai, paixão platônica. Que aí ele tenta proteger a Marla, porque ele começa a perceber que ele se importa com ela. Se preocupa com a Marla, ele se importa com ela. E aí ele até liga pra ela dentro do hotel, ele liga pra ela e fala, tipo, e aí, a gente transou? E ela fica, meu... né? Tipo, sim, de novo isso, de novo essa questão, deixando ela mais confusa ainda. E depois disso, ele resolve ir na polícia, porque ele sabe que ele é o perigo. E aí ele volta para a cidade dele e quer proteger ela a todo custo e fala, ó, tá aqui o dinheiro, pega esse ônibus, vai embora, porque vai dar ruim. Só que assim, ele comanda a cidade, né? Tanto que eu acho muito impressionante que ele entra na frente do ônibus, tipo, fala para, o ônibus para, tipo, de boas, assim, o cara não reclama, porque se fosse outra pessoa, com certeza ele estaria xingando o motorista, né? Ou atropelado já no caso, né? Ou atropelado até. E aí ele coloca ela, só que não só o motorista fazia parte do clube da luta, como todos os passageiros que estão dentro também fazem parte do clube, que, né, fica aquele negócio, ele queria proteger ela, mas coloca no lugar em que tá todo mundo ali do clube da luta, estranho. E depois disso ele vai se entregar pra polícia. E aí ele vai, se entrega pra polícia, uma cena muito engraçada que ele fala, vai ter que ele descobre, né, o que é esse projeto Caos, que é destruir vários edifícios, né, específicos em relação ao capitalismo. E ele vai pra polícia e fala, olha, me prenda, eu fui errado, eu criei isso, eu fiz isso, aqui tá tudo que vocês precisam saber, eu sou um perigo. O policial olha e fala, poxa, tá bom, vamos lá na sala e vamos resolver, vamos ver se os detalhes batem. E na sala, acho que não sei se era o capitão, ele sai da sala pra averiguar alguns detalhes e ficam 2 ou 3 policiais, se eu não me engano. E nisso ele fala, acho que eles falam, a gente não pode falar disso, senhor. Você tem muita coragem de falar disso, senhor. Ele já olha e fala, ai meu Deus, eles também fazem parte, a polícia. E agora, o que eu vou fazer? E eles falam que o senhor falou que se alguém tentasse falar do projeto Caos, era pra castrar, que era o que a gente falou no começo. Toda a questão da castração. Voltamos para lá, só que nesse caso é a castração real, literal mesmo, assim. Sim. E ele consegue fugir. Consegue sair correndo de lá, não foi castrado, consegue sair correndo. E aí, novamente, numa próxima cena, quem vai aparecer? Tyler. Sim, quando ele chega no prédio, que seria mais assim o principal, onde as coisas iam acontecer, ele reencontra o Tyler, eles brigam de novo, né? Agora uma luta, não uma luta amigável, né? Uma luta mesmo. E aí que chega na cena do começo, que é a cena da arma, com o Tyler colocando a arma na boca do narrador. E aí eles começam a confrontar e o Tyler fala, né, que, tipo, sou tudo que você quer, não é? Uhum. Então. E aí o Tyler expõe de novo tudo que, na verdade, o narrador pensava e pensa, só que ele reprimia e não conseguia admitir. E então, o narrador atira nele mesmo, ele tenta se matar. E isso é muito simbólico, se a gente for pensar, porque é a morte dessa alucinação. Então, a tomada de consciência total dele. Esse duplo dele, essa segunda pessoa dele, morre, desaparece. E aí aparece também as pessoas trazendo a Marla, porque também iam matar ela, não é? Eles iam matar qualquer pessoa que pudesse atrapalhar com o projeto. Sim, e como ele estava muito ligado a ela, eles viam isso como um problema. Então, muito simbólico essa morte do Tyler, que é uma disputa, né? Então, quem vai ganhar? Será que sou eu real ou eu alucinação? Por fim, o eu real ganha, ele entende tudo que tinha. Ainda meio confuso, porém, ok, esse sou eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou. Já entendi essa questão do preenchimento, essa questão dessa necessidade que eu tinha. Agora, acho que eu já consigo lidar melhor com isso. Então, tchau, Tyler. Estou bem assim. A Marla chega, iam matá-la, mas ele fala, não, pode abortar. Ele já pega mais esse papel de liderança que antes ele deixava pro Tyler. Mas como ele matou o Tyler, ele entende que ele é o Tyler, ele sabe que ele pode liderar, então.
Então ele fala, não, tudo bem, pode deixar que agora eu vou liderar daqui e tá tudo bem. E aí chegamos à cena final, que maravilhosa, incrível, muito bem feita, parabéns aos envolvidos, que é a Marla e o narrador dando de mão dada, até falando assim, nossa, eu sou uma confusão, e o outro falando, também sou, adoro confusão, lindo, romântico, e eles começam a ver os prédios sendo destruídos. Eu acho lindo, um belo primeiro encontro, assim. Eu Acho bem acho, representativo. Sim. Mas é um filme complicado, a análise, tem muita coisa pra analisar. Lembrando que essa é a nossa análise, existem milhões de análises com outras visões. Essa é a nossa, a gente não tá falando que a nossa é a única certa, mas essa que a gente analisou e achou que fez mais sentido pra gente. É muito legal falar que se ele fizesse terapia, ele não teria chegado nesse ponto. Então façam terapia. Resumindo. Resumo da história. Se ele tivesse feito terapia, não teria filme. Então é isso, gente. Muito obrigada para quem ficou até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem. Se gostaram, se não gostaram, deem dicas. Deem críticas também, sugestões. Se você pensar em algum filme que vocês nunca viram uma análise, mas achariam legal de assistir, manda aqui pra gente também. A gente se esforça pra fazer uma análise legal pra vocês. E é isso. Espero que tenha sido legal essa análise com vocês. E é isso. Até o próximo vídeo.